conforto acústico desempenha um papel crucial na vida dos moradores. Ele influencia diretamente a saúde mental e o bem-estar. Ruídos internos, como passos no andar de cima, e externos, como obras próximas e tráfego, podem ser fonte de perturbações constantes se não forem tratadas desde a concepção arquitetônica. No episódio de hoje, vamos nos aprofundar nesse tema e descobrir como reduzir ruídos internos através do isolamento acústico. Para essa conversa, nosso entrevistado de hoje é Luiz Rebelo, arquiteto e urbanista, mestre em patrimônio e especialista em recuperação de edifícios e regeneração urbana. Seja muito bem-vindo ao Morar Bem, Luiz. Olá, Paulo, eu agradeço o convite, né? E estou muito feliz de estar aqui. Seja muito bem-vindo. Já Obrigado. começo te fazendo uma pergunta bem bacana. Como que a arquitetura pode contribuir para reduzir os ruídos internos em uma residência? Tá, vamos lá. Paulo, se a gente começa a falar, né, de som, de acústica, a gente vai ver que a arquitetura ela já é uma ciência, né, que estuda há muito tempo, né, essa propriedade. Se a gente for lá para a Idade Média, né, o estudo das igrejas de pedra, né, de alvenaria, que passa ali também pelos teatros romanos, gregos, né? Então tudo ali, né, a gente tem ali uma fonte, a gente consegue beber daquela fonte, né, e até hoje a gente usar aquelas mesmas técnicas, né? Exemplo, os teatros romanos, né? A gente tem a concha acústica, que nada mais é do que uma superfície atrás de um palco, né? Então ali a gente sabe que o som ele funciona como uma propriedade, né, como como uma onda, né, que reverbera, que reflete. Embora aquelas construções tenham sido feitas, né, somente por questões visuais, né, com efeitos visuais, pensadas para efeitos visuais, a gente tem ali, né, todo um estudo ali, né, de acústica muito eficiente, certo? Perfeito. Quando a gente traz para a nossa sociedade, para a contemporaneidade, né, aqui em Belém, a gente tem que também entender esse contexto de que a gente não tem um apreço pelo som. Sim. Né? Na verdade, a gente não tem um apreço pelo silêncio, Legal. desculpa. Né? O som aqui ele é muito presente. Né? Então aqui a gente sempre tem um vizinho que bota o som alto. Ou senão, cultural, né? É cultural, ou senão a gente é mesmo esse vizinho, né, que faz isso. E também tem a questão dos ruídos urbanos, né, que também é um grande desafio para a arquitetura. Né? E quando a gente vem para a arquitetura contemporânea, a gente consegue entender que existem vários artifícios, né, para a gente pensar um pouco nisso, né, e reduzir, né, essa emissão de som dentro, né, do nosso templo, né, do nosso morar, da nossa casa. Então, uma das formas da gente conseguir, né, reduzir esse som seria ver um estudo, né, uma orientação desse terreno, onde é que ele está, quais são as vias que estão em frente dele, quais são os tipos de veículos que estão ali trafegando, qual o tipo de ocupação, tipos de serviços que estão ali naquela vizinhança, naquele entorno. Né? Então, a partir daí, a gente consegue ver de onde está vindo esse ruído, né, essa onda aí de som, né? E a partir daí também a gente consegue dimensionar as janelas, os vãos, né, da onde é que elas vão vir, né, de qual parte da casa ou do edifício ele vai vir. Né? Perfeito. Né? Então, são algumas das estratégias que a gente consegue. Além disso, também a gente consegue, por meio de materiais, né, materiais isolantes ou absorventes, né, de som. E acredito que sejam esses principais elementos aí da arquitetura. Legal, Luiz. E aquela pessoa, Luiz, que já tem uma casa? Tipo assim, ela não vai comprar nada, ela já tá lá e aí tem aquele vizinho que tá perturbando no Tecnomelody. O que eu posso fazer para diminuir esse som que chega, por exemplo, no meu quarto, na minha sala? Tem alguma coisa, tem uma janela lá e eu sei que esse som está entrando por aqui. Eu tenho como fazer alguma coisa com essa janela ou só trocando? Como é que funciona? Então, o que a gente consegue fazer? A gente tem esses materiais na arquitetura que são isolantes, né, ou absorventes. Os isolantes, eles vão fazer com que esse ruído ele entre de uma forma mais amena, né, no ambiente. Ele vai entrar, mas ele vai, né, ele vai refletir. Entendi. Várias vezes, e cada vez que ele reflete, essa intensidade desse som vai diminuir, né? E a gente tem o absorvente, né, que é quando a gente consegue absorver um pouco desse som, desse ruído, né, dentro do ambiente, né, do material, na verdade, da superfície. Aí a gente teria que trocar a janela toda? Então, existem algumas estratégias, no caso. Tem a situação das janelas, que podem ser trocadas por janelas acústicas anti-ruídos, né, que são aquelas de vidro duplo. Né, no caso, são janelas que um vidro ele transmite a vibração para o outro vidro, né, e dessa forma a gente consegue com que esse som ele seja mais abafado. Né? A gente consegue também por isolantes como de lã
lã mineral, né, lã de PET, né, dentro das paredes, seja ela de drywall, né, de gesso, ou também de alvenaria, a gente consegue fazer esse bloqueio. Perfeito. Né? E até mesmo utilização de tapetes, né, que é um objeto também que a gente acha que não, mas ele tem uma propriedade também muito boa, né, de isolamento acústico. Muito bom. Luiz, quais são as principais fontes de ruído externo que devem ser consideradas durante o processo de um projeto de uma casa? Então, a gente está fazendo uma casa e aí, na hora que eu estiver fazendo essa casa, eu já tenho que projetar, saber de onde que vem o ruído, né? E como que eu vou identificar essa fonte de ruído? Certo. Foi o que eu falei anteriormente, né? Seria basicamente estudar esse terreno, onde é que ele está, qual a orientação que ele está, quais são as vias que estão em volta deles, né? Isso aí, principalmente os tipos de veículos também que estão emitindo esse som, principalmente ônibus, se é uma via que passa muito ônibus, moto, né, também. Hoje eu acho que são os principais veículos que causam mais ruídos. Né? Verificar como é que é essa vizinhança, né, quais são os serviços, se são bares noturnos, né, se é um serviço de discoteca ou algo do tipo. Né? E o tipo de ocupação também que tem ali por perto. Às vezes a gente mora perto, por exemplo, de espaços comerciais e não tem muito o que fazer. Né? Já tem muito barulho. Então, e aí essas medidas, por exemplo, tu falaste, né, da janela, que já tem a proteção, tem vidro duplo, já seria uma alternativa, então, para essa pessoa que não tem muito o que fazer. Exatamente. As portas também, né, isolantes, que tem aquele revestimento de borracha também, que é um material também que consegue... É encontrado aqui em Belém mesmo? É encontrado. O valor é um pouco mais alto, né? Um valor mais alto do que um comum, do que uma porta comum. Porém, elas são acessíveis aqui em Belém. Certo. Luiz, quais são as estratégias arquitetônicas que podem ser implementadas para minimizar a entrada de ruídos externos de uma residência? Né? A gente até falou um pouquinho aqui, mas tem alguma outra que a galera pede muito, que compra muito, que sai muito? Olha, uma das estratégias seria essa janela, né? Essa janela de vidro duplo, anti-ruído, né? Portas também. E, por exemplo, se a gente estiver numa casa, né? A gente consegue ter um jardim na frente, a gente consegue fazer uma barreira acústica natural, né, com vegetações, isso aí também é uma forma. Legal. Existe também as barreiras artificiais, né, que podem ser feitas de materiais, né, de alvenaria, né, então existem algumas formas de diminuir aí esse ruído que entra em casa. Perfeito. Como a escolha dos materiais de construção pode influenciar no conforto acústico de uma casa? Olha, eles conseguem influenciar assim, quase 100%, né? Como eu falei, existem os materiais que são isolantes e os absorventes, né? Os dois eles podem ser complementares, eles podem ser usados no mesmo ambiente. Entendi. Né? Os isolantes eles vão impedir de que o som ele propague para um outro ambiente da casa. Tu pode citar exemplos, por exemplo, para eu saber? Por exemplo, nem todo mundo tem arquiteto. E aí Sim. a gente vai dizer assim, poxa, esse revestimento aqui é mais adequado se a gente quiser, né, isolar Sim. mais o som. Tem algum revestimento assim que tu pode indicar pra gente? Sim, eu posso indicar para vocês, né? O lã de vidro, que é um isolante que ele é o mais acessível, né, o mais em conta. Ele pode ser posto, né, nas paredes, como eu falei anteriormente. No caso, se já tiver uma casa pronta, eu teria que fazer uma nova projeção de uma nova parede, seria isso? Exatamente. Também tem a opção de instalar espumas ou esponjas, né, nas paredes. Isso é uma solução também esteticamente. Claro, tem que ser, né, bem trabalhado, mas isso aí é uma opção também acessível. Isso aí, com certeza, por ser um material poroso, ele vai conseguir bloquear mais esse som também. Legal. Tem algum material de piso, de parede que a gente possa também pensar? Olha, para o piso, eu indicaria carpete ou tapetes. Legal. Né? O tapete também ele tem um efeito bom. O carpete pode ser colocado em qualquer ambiente da casa, Luiz? Não, o carpete ele não pode ser posto em áreas molhadas, como, por exemplo, banheiro, cozinha, área de serviço, ele não é indicado. Porém, no restante, é livre. Já pode ajudar para fazer isolamento. Sim. Legal. Luiz, que tipo de soluções arquitetônicas podem ser incorporadas para reduzir a propagação de ruídos entre diferentes cômodos de uma residência? Certo. Um dos elementos que podem ser usados é justamente essa lã de vidro, né? Lã de PET, lã mineral. Né? Esse aí é o principal elemento que consegue fazer esse bloqueio, né, de um ambiente para o outro. Essa aplicabilidade da lã, tu poderia dizer para a gente como que se dá a aplicabilidade dela numa janela, por exemplo?
Ou não? É numa só janela. numa parede? Pode ser uma parede tanto de drywall, de gesso, como também de alvenaria, né? De tijolo. Ela, no caso, a lã só seria em paredes. A janela... No forro também, a gente entendi. pode usar, né? Legal. Uma outra opção da tua resposta anterior, que eu lembrei agora, pode ser também a própria madeira. A madeira é um excelente isolante acústico, né? Assim como MDF, também derivados, podem ser instalados diretamente no forro existente ou na parede existente, que aí também já vai diminuir esse impacto aí de ruído. Muito bom. Luiz, como designer de layout interno de uma casa pode ajudar a suavizar os ruídos indesejados? Na hora que eu estiver programando a minha casa, que eu estou desenhando lá, tem uma estratégia específica para que eu consiga ter mais silêncio, por exemplo, na minha casa e evitar ruídos externos? Sim. O layout nada mais é do que a distribuição dos móveis soltos, né, ou móveis fixos dentro dos ambientes, né? Então, por exemplo, se eu moro numa casa, né, que eu sei que a janela ali de um determinado compartimento, né, ela fica para uma rua que tem mais ruído, então, por exemplo, eu não vou botar, né, o meu quarto ali. Eu não vou projetar um quarto para ali, entendeu? A cama vai ficar bem distante daquela janela, né? Sim. Então, são essas estratégias que a gente consegue durante o layout, né, de projeto de arquitetura. Isso seria bem no início do projeto. Lá no início, eu consigo fazer esse manejo ao longo, vivendo ali no meu dia a dia. O que seria melhor indicado? Preferencialmente seria no início, né? Quando, no caso, essa casa ou esse edifício está sendo ainda projetado. Porém, caso ele já seja existente, né, é possível também a gente elaborar um novo layout, né? Mudar uma posição da cama, né, fazer uma barreira de alguma forma, instalar uma cortina. Seria algo mais empírico, né? Seria sentir mesmo o teu dia a dia e a tua rotina e dizer, poxa, sei que daqui vem um som e aí eu já mudo o meu espaço. Exatamente. Seria essa análise prévia, né, que pode ser feita por um profissional ou mesmo pela pessoa que mora, como tu falaste. E a partir daí, elaborar a estratégia no layout para reduzir esse dano. Legal, Luiz. Quais são os benefícios de se investir em medidas de conforto acústico durante o processo de construção ou reforma de uma casa? Bom, os benefícios eles estão diretamente ligados ao bem-estar, né? À nossa saúde mental. Eu acho que o espaço hoje ele tem que acolher a gente de uma forma que a gente se sinta bem, né? Em todos os sentidos. Né? E a acústica ela é muito importante. Imagina, se eu estou trabalhando, eu preciso me concentrar, né? Se eu estou estudando, se eu estou dormindo, né? Estou recuperando toda a minha energia, né? Ali naquele momento, né? Então, tudo isso aí, com certeza, são benefícios muitas das vezes intangíveis, né? Que eles não têm nem valor. Né? Um sono bem dormido, né? Uma noite bem dormida hoje não tem preço. Então, com certeza é um investimento que vai trazer muito mais bem-estar, né, ali para a pessoa, dentro ali daquele espaço. Luiz, como o posicionamento estratégico de janelas, portas e paredes pode afetar a entrada e a propagação de ruídos em uma residência? Tá. Na verdade, Paula, pode afetar de forma muito forte mesmo, né? No caso, dependendo da dimensão, né, do tamanho, né, de uma janela ou de um balancim, né, isso aí vai trazer para dentro desse ambiente, né, uma intensidade aí de som. A gente vê as casas em condomínio, né, Luiz, com janelas enormes, pé direitos muito altos, e assim, existem regras condominiais ali de silêncio, de não poder fazer barulho. Mas e quando isso é para uma casa, por exemplo, de um bairro específico que não tem regra, né? Como é que a gente poderia fazer isso? Olha, uma das formas a gente poderia instalar elementos, barreiras, né, físicas para esse som, né, ele ser diminuído, e claro que não impeça também a ventilação. Legal. Né? Mas aí, por exemplo, nesse caso eu acredito que seria uma barreira mesmo artificial, né? Ou até mesmo natural, dependendo se a gente tiver um espaço de um jardim, um canteiro na frente da casa, né, ou próximo a essa janela, essas aberturas, a gente consegue também criar essa barreira. Muito bom. Luiz, quais são as tecnologias disponíveis atualmente que podem auxiliar na redução de ruídos em uma casa? E como elas podem ser integradas ao projeto arquitetônico? Tá. Paula, hoje existe uma infinidade, né? Existe o vidro duplo, né, que é esse vidro anti-ruído. Existe as portas isolantes. Perfeito. A gente tem o forro, né, revestido com lã de PET. A gente tem também as portas isolantes e também acústicas, né, anti-ruídos. Nós temos também carpetes, temos cortinas, né? Temos também tapetes. Perfeito. E esponjas, borrachas e superfícies porosas. Todos esses materiais, Luiz, eu encontro aqui em Belém ou eu preciso pedir de fora?
todos tu encontra aqui em Belém. Seria facilmente encontrado ou eu preciso de um arquiteto, um profissional para me ajudar? Porque eu preciso de um nome específico, tem um nome específico para encontrar, ou não? É fácil de achar? Não é tão fácil de encontrar, né? Geralmente o profissional que ele está ali ligado com a construção, ele já tem acesso a fornecedores, né, mais direcionados. Alguns têm que mandar buscar, né? Essa fabricação também, né? Às vezes ela é de fora. Porém, todos podem ser comprados diretamente aqui em Belém. Então, se eu quiser fazer um manejo ali de deixar o meu espaço um pouco mais silencioso, é legal eu procurar um profissional que vai me orientar, Exato. porque ele já tem um fornecedor certo. Exatamente, Paula. Perfeito. Para finalizar, Luiz, a gente faz uma pergunta simples para você. O que é morar bem para você, Luiz? Para mim, morar bem, Paula, eu acho que vai além do luxo, né? Do luxo que as pessoas acham, né? Esse estigma do luxo. Para mim, morar bem envolve eu estar num lugar que imprima a minha personalidade, né? Que eu consiga morar ali, viver bem, e não sobreviver, né? Que eu consiga esquecer um pouquinho desse caos, né? Que o mundo ele oferece. Tem um pouco de muitas silêncio, das vezes. né? Ter um pouco do silêncio, com certeza, e poder receber também, né, bem? Que a gente não vive sozinho. Perfeito. Eu acho que esse aí é uma definição ideal do que é morar bem, para mim. Luiz, muito obrigada por esse bate-papo. Todo mundo aqui aprendeu muito com você. Encerramos agora mais uma edição do Morar Bem. Nos encontramos no próximo episódio da websérie Morar Bem com um novo tema e um novo entrevistado. Não se esqueça de acessar areoespecialliberal.com/morarbem para ler e assistir conteúdos que abordem essas e outras temáticas. Até a próxima.